Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, e vamos para mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu trago para vocês um recheio coringa, que você pode estar usando esse recheio com várias combinações, e também é um recheio bem econômico e você consegue sabores surpreendentes. E o melhor de tudo é que é apenas 3 ingredientes e é um recheio que realmente é para facilitar. E se você gosta desse tipo de vídeo de recheio econômico com várias combinações para facilitar a nossa vida na confeitaria, já deixa aí o seu like para você estar interagindo com o canal e eu também entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem novidades por aqui. E ative o sininho de notificações para você não perder nada. E nesse vídeo eu finalizei com alguns sabores só para demonstrar para vocês, porque são muitos sabores que pode usar com esse recheio. Eu preparei prestígio ou beijinho, bombom, usei o bombom ouro branco, maracujá e também eu usei o laca Oreo. Então, vamos para o passo a passo dessa receita e fiquem ligadinhos até o final do vídeo para você não perder nada, porque tem muitas dicas para o seu recheio sempre dar certo e ficar muito especial e você conquistar muitos clientes. Então, aqui na minha panela, eu vou colocar uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Aqui eu vou preparar somente uma receita para eu demonstrar para vocês. Uma caixa de creme de leite, essa caixa tem 200 gramas. Vou dar uma leve misturada e vou colocar 200 ml de leite de coco, que é uma garrafinha. E se você não gosta do leite de coco, você pode substituir por uma caixa de creme de leite. Então, um leite condensado para 2 de creme de leite. Só que tem alguns sabores que você não consegue saborizar sem o leite de coco. E aqui eu vou misturar muito bem antes de levar para o fogo. E vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. E eu gosto de preparar no fogo médio para baixo, porque é um recheio claro, assim ele fica mais clarinho. Tudo bem que a gente vai saborizar, mas se você precisar deixar ele neutro, ele fica um recheio mais claro. E também, por conta do leite de coco, é um recheio que borbulha muito, então você tem que tomar cuidado para não se queimar. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, caso você não tenha uma panela de fundo grosso assim como a minha, você coloca uma colher de café de margarina sem sal, porque assim também ajuda na hora que você estiver mexendo o seu recheio e não queimar nada no fundinho da panela. E, gente, recheio coringa facilita muito a nossa vida, principalmente quando a gente faz uma produção muito grande de bolo de pote. Ou até mesmo bolos decorados, porque tem alguns bolos que vai 2 sabores de recheio. E aqui, gente, eu tô fazendo uma receita só para demonstrar para vocês, mas quando eu preparo esse recheio, eu tenho aquela panela que mexe sozinha, e aí eu já preparo em quantidade grande e vou dividindo nos potinhos e já vou saborizando conforme a minha necessidade. E aqui começou a borbulhar, eu vou mexer esse recheio por mais 7 minutos, mais ou menos, porque esse tempo pode mudar de acordo com o fogão, e esse recheio ele demora um pouquinho mais mesmo para dar o ponto por conta do leite de coco. E o ponto também é de acordo com a sua necessidade, porque se é um bolo de pote a gente precisa de um recheio mais cremoso, e se é um bolo aí de aniversário todo decorado, a gente precisa de um recheio mais firme. Aqui o meu recheio já chegou no ponto que eu quero. Se você quiser ele mais firme, você cozinha por mais tempo. Ou então, dependendo com que você for saborizar, você precisa deixar mais tempo ou menos tempo. Que nem para saborizar com coco,
aqui já tá o ideal. Agora, se eu for saborizar com maracujá, como eu vou mostrar para vocês, eu preciso cozinhar ele mais tempo se eu quero um recheio mais firme. E aqui, quando eu desligo o fogo, eu gosto de mexer mais ou menos uns 3 minutos, porque como é um recheio claro, vai parando o cozimento e quando a gente coloca ele para esfriar, ele não fica escuro, principalmente no meio do recheio. Quando eu faço na panela que mexe sozinha, eu deixo mexer por 5 minutos depois que eu desligo o fogo. E como ainda tá quente, ele vai pegando mais consistência. Olha como que o recheio já fica. E aqui, só desse jeito, sem saborizar, a gente já tem um recheio muito gostoso e saboroso mesmo. Eu gosto muito do sabor que o leite de coco deixa. E se você colocar também leite em pó nesse recheio, ele já fica um recheio de 4 leites. E agora eu vou dividir esse recheio em 2 recipientes só para demonstrar para vocês, saborizando. Tem alguns sabores que a gente precisa já saborizar com ele quente e tem outros sabores que a gente precisa deixar o recheio esfriar totalmente. Aqui em um eu vou deixar ele neutro para mostrar para vocês como que fica só o recheio. Então, eu já vou colocar um plástico por cima e deixar ele esfriar totalmente. Eu gosto de deixar os meus recheios todos esfriarem em temperatura ambiente. E o outro eu vou saborizar quente. Eu vou usar esse chocolate, que é o Laca Oreo, mas você pode usar o chocolate da sua preferência. Eu gosto muito desse porque eu prefiro o recheio de Oreo só com esses pedacinhos que vem no chocolate mesmo. Mas isso é tudo uma questão de gosto. E se você quiser colocar só o chocolate branco, você já tem um brigadeiro branco. E para uma receita inteira, eu uso 60 gramas de chocolate branco. E aqui, como é meia receita, eu vou colocar só 30 gramas. Ali, eu acho que eu coloquei 6 pedacinhos de chocolate. Como vem uma barrinha, dá para você quebrar e colocar mesmo se você não tiver balança. E é só misturar que o chocolate já vai derretendo e já vai dando um sabor incrível. E depois de tudo homogêneo, é só colocar um plástico por cima para não criar uma película e deixar esfriar totalmente para usar. E aqui eu preparei uma outra receita, também dividi ela no meio, só para eu preparar mais sabores e vocês terem mais ideias. Aqui o meu recheio ainda tá quente e eu tenho 25 ml de suco de maracujá, esse é o concentrado. Eu aqueci ele no micro-ondas por 40 segundos para que o suco e o recheio fiquem na mesma temperatura e na hora que eu for usar ele não talhar. E eu gosto de estar saborizando ele ainda quente, porque eu acho que a consistência do recheio fica melhor. Mas se você quiser deixar esfriar e saborizar também com o suco, dá também. E aqui, gente, eu vou ter um recheio mais cremoso. Se você quer um recheio mais firme, quando você estiver dando o ponto do recheio, você deixa um recheio mais firme para saborizar com o suco. E esse recheio você pode usar também como cobertura para bolos caseiros, é só na hora que você estiver dando o ponto, você diminuir o tempo de cozimento. E olha como ele fica, aqui ele vai incorporar mais, porque ele ainda tá quente, eu vou colocar um plástico por cima do recheio e também vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E o suco concentrado que eu uso é esse aqui, tá, gente? Para uma receita inteira, eu uso 50 ml. Ali, como eu fiz meia receita, eu usei só 25 ml. E aqui eu vou saborizar para vocês uns do que eu mais uso, porque é esse de coco e com bombom, que eu mais preparo com esse recheio coringa. Para o de prestígio, aqui eu vou usar 50 gramas desse coco. Eu gosto do coco médio e sem açúcar, para o recheio ficar suave e não ficar muito doce. Para meia receita, eu estou usando aqui 50 gramas de coco e para uma receita inteira você usa 100 gramas de coco.
ou então a quantidade que você preferir. E o ponto pro prestígio ou beijinho é o ponto que eu mostrei para vocês, porque depois que ele esfria, ele fica bem firme. E esse recheio também tá quente, então eu terminando de misturar, deixar bem homogêneo, também vou colocar o plástico e deixar esfriar em temperatura ambiente para eu usar. E, gente, esse recheio você pode usar com frutas também, pêssego, abacaxi com coco, que fica uma delícia. A única coisa que eu falo para vocês tomarem cuidado, porque dependendo o que você for saborizar, o leite de coco ele rouba um pouco do sabor. E, gente, ameixa também fica uma delícia. E aqui, os recheios já estão frios. Eu vou começar pelo recheio de maracujá e o recheio de coco. Olha como fica o recheio de prestígio ou beijinho, dependendo como você conhece. Ele fica bem firme mesmo. Aqui dá para você usar em um bolo para decorar. E se você precisar usar esse recheio de coco para um bolo no pote, copo da felicidade, na hora que você estiver saborizando com o coco, ele ainda quente, você coloca um pouquinho de creme de leite. E aqui é o nosso recheio de maracujá, ele não fica tão firme que nem o recheio de coco, porque lembrando que eu dei o ponto para fazer os dois ali, o de coco e esse de maracujá. E, gente, esse recheio de maracujá, aqui a gente tem uma baba de moça simplificada, porque a baba de moça mesmo vai mais ingredientes, mas o gosto residual que fica é do leite de coco com maracujá. E aqui, se você precisar de um recheio mais firme nesse sabor, é só na hora que você estiver atingindo o ponto do recheio, cozinhar por mais tempo. E já fica um recheio lindo, né, gente? E o sabor, então, é maravilhoso. E aqui é o recheio de Oreo, vou mostrar pra vocês como ele fica depois de frio. E, gente, eu particularmente prefiro o recheio assim, do jeitinho que ele tá aqui. Mas se você quiser colocar mais Oreo, é só você pegar a bolacha, pegar ali só a parte preta dela e ir colocando a gosto. Mas eu prefiro ele exatamente assim. Mas como eu já falei para vocês, é questão de gosto também. Tem cliente que prefere assim com bastante Oreo, mas aí você tira essa parte do recheio da bolacha, porque senão fica muito doce. Tanto que ali eu nem coloquei toda a bolacha que eu tinha picado. Mas aí você faz conforme o seu gosto e também conforme o gosto do seu público. E, gente, agora eu vou dar uma dica para vocês que é muito importante. E aqui é o recheio que eu deixei neutro, eu vou saborizar com bombom ouro branco, vende bem também esse. E eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Toda vez que vocês forem saborizar o seu recheio com bombom ou biscoito, bolacha, como você conhece, gente, tratem essas coisas como fruta fresca. Aí vocês vão me perguntar por que se não é fruta fresca, né? Mas deixa eu explicar. Porque o bombom, é claro que ele vai murchar no meio do recheio. Então, quanto menos tempo ele ficar dentro do bolo, o cliente comer ali fresquinho, é melhor. A mesma coisa da bolacha. E olha como que fica esse recheio, que eu não saborizei com nada. Aqui a gente já tem um recheio bem gostoso também. E antes de finalizar esse recheio, eu quero falar para vocês qual vai ser a receita de hoje no canal da Amanda. Gente, tá uma delícia. Ela preparou um faça e venda bolo gelado de doce de leite com coco, embrulhado no papel alumínio. Então, terminando o nosso vídeo aqui, vai lá conferir a receita no canal dela, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E aqui, para nossa receita, depois do recheio frio, é só colocar o bombom picado. Para uma receita inteira, eu gosto de colocar 6 bombom, mas aí é do gosto de cada um também. E se você quiser também saborizar esse recheio com pó saborizante, esse é o de sorvete, que é o mais fácil de encontrar, mas tem também o pó da Mavalério. E tem vários sabores desse pozinho, mas tem muitos sabores mesmo que você pode estar usando para saborizar o recheio também.
E se você for usar esse pozinho, você tem que deixar o seu recheio esfriar totalmente para estar saborizando. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que esse vídeo facilite também a vida de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, compartilhe muito esse vídeo para mais pessoas. E deixa aqui nos comentários para mim se você gosta de vídeo assim, para eu trazer mais para o canal. E participem do meu grupo no Facebook. Qualquer dúvida sobre confeitaria pode perguntar por lá também. E me sigam no Instagram, eu vou esperar vocês por lá. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!